Olá para você que acompanha as redes sociais do A1 Online. Hoje nós estamos aqui com o chefe da agência do IBGE em Erechim, Admar Dorfeld, e a gente vai comentar um pouco sobre os dados do último censo demográfico aqui para a região de Erechim, né? Erechim e outros 29 municípios que compõem a área de abrangência aí sob os cuidados do Admar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vicente, pelo convite. E estamos aqui hoje, então, para falar mais um pouquinho sobre os números do censo de 2022. Já estivemos aqui em momento anterior falando de algumas informações também preliminares durante os trabalhos do censo. E hoje já nós temos alguns números divulgados de forma preliminar, mas oficial, que podemos, então, discorrer sobre isso. Quanto à população, então, Admar, a população especificamente do município de Erechim. Aqui, de acordo com dados do censo 2010, a população no nosso município era de 96 mil, cerca de 96 mil habitantes. E agora, com o censo de 2022, então, essa população passou para 105.705 habitantes. Há quem acredite que a população de Erechim é maior que isso, que o censo estaria equivocado. Queria que você falasse um pouco qual é a confiabilidade desses dados que o Censo Demográfico 2022 coletou. Bem, o IBGE, quando realiza as pesquisas, o IBGE não trabalha com margem de erro. O IBGE trabalha com 100% de acerto. Isso não quer dizer que nós acertamos em 100%. Mas esse pensamento da maioria da população de Erechim, como de outros municípios do tamanho de Erechim, sempre imaginam que a gente tem um número de população de gente maior daquilo que foi recenseado. Devido à expansão horizontal e vertical, surgimento de novos loteamentos, novos bairros e com bastante novos domicílios. Então, essa é a impressão que aumentou bastante a população. No entanto, nós temos aí um número de domicílios vagos, vazios, muito grande. Nós tínhamos lá em 2010 2.221 domicílios vazios. Hoje nós temos 5.202 domicílios vazios, ou seja, um crescimento de 130%, Vicente. Enquanto que os domicílios ocupados apenas cresceram 28%. Aí tem uma explicação bastante factível do porquê que a população não cresce na mesma proporção dos domicílios, que é aquela visão que dá à população, o aspecto visual do número de domicílios, que a gente teria que ter 120, 130 mil habitantes, de repente mais. Então, esse é o grande aspecto do porquê que a população não está crescendo. Mas os dados realmente são próximo a isso. Eu sempre digo o seguinte, Vicente, o IBGE trabalha com a matéria-prima que é a informação das pessoas, né? É a mesma coisa que uma indústria vai fabricar um móvel. Se a matéria-prima for boa, aquele móvel fabricado tem tudo para ser bom. Se a matéria-prima não for boa, o produto estará comprometido. Assim o IBGE, nós chegamos na casa do informante ou na empresa, e se a informação for correta, com certeza o dado final produzido, compilado e elaborado pelo IBGE vai ser um dado que vai representar aquilo que efetivamente existe quanto ao número populacional. Mas eu posso te afirmar aqui, Vicente, que nós percorremos todos os 49 mil domicílios existentes em Erechim, entre ocupados, vagos e o uso ocasional. Para você ter uma ideia, em 2010, o número de domicílios ocupados que nós não recenseamos foi zero. Todos os domicílios ocupados foram recenseados. Agora, já em 2022, o número de domicílios que nós não conseguimos recensear, mas a gente sabe que moram pessoas lá, foi de 1.141 domicílios. Ou seja, a população está recusando bastante em receber o IBGE, consequentemente receber o recenseador. Aí tinha a possibilidade também de responder pela internet. Aí se entregava um ticket para responder pela internet, daí esse informante acabava não respondendo, porque a intenção dele já não era de responder mesmo, por isso que ele queria responder pela internet. Então a população hoje está com um comportamento muito estranho, um comportamento até agressivo. Tivemos vários problemas aí com recenseadores, em prédios, em domicílios, né? Isso é a nível de Brasil, isso não aconteceu só aqui em Erechim, né?
Então, esse comportamento da população é surpreendente de forma negativa e que tem contribuído para que nós não possamos realizar o censo em todos os domicílios. No entanto, aqueles domicílios ocupados que não foram recenseados, eles estão no cômputo total da população. Ou seja, como a média de moradores foi de 2,89 aqui em Erechim, nós aplicamos em cima desses domicílios ocupados e não recenseados também 2,89. Então, ou seja, o número é por volta desses 105.705 que foi divulgado. Exatamente. E, Ademar, você comentou sobre o grande número de domicílios vagos, né? Que em 2010 era 2.221 e agora são 5.202. Então, com relação a esses domicílios, qual o impacto você acredita que todo esse número de domicílios vagos pode causar a longo prazo aqui na cidade de Erechim? E por que está sobrando tantos domicílios? A população está saindo de Erechim? Bem, existe um aspecto de que boa parte da população que morava no centro, semicentro, nas adjacências do centro de Erechim e pagava aluguel, foi ter seu imóvel próprio mais distante do centro, mais longe do centro, mas foi morar no seu imóvel. Esse é um dos motivos que fez com que aumentasse substancialmente o número de domicílios vagos, né? E a gente sabe também, né, que em função da construção civil estar num ritmo bastante acelerado, está sendo construído principalmente muito condomínio, muitos prédios para serem vendidos ou alugados. Nós não teríamos uma causa precisa da ocorrência de tudo isso aí. Mas o que a gente pode vislumbrar lá mais adiante, e a gente até fica de forma até preocupado, que podemos até ter uma crise imobiliária, porque vai ter muitos domicílios vagos, já temos 5.202 e esse número vai continuar crescendo. E com relação às populações dos outros municípios aqui da nossa região, Erechim então cresceu, como você comentou ali, de 96 mil para 105, e os outros 29 municípios aqui da sua área de abrangência, quantos cresceram, quantos a população diminuiu, como foi esse levantamento? Bom, nos 29 municípios, na verdade a gente tem Erechim mais 28, né? São 29 municípios ao total. Dos 29, apenas 4 municípios cresceu a população: Erechim, Barão de Cotegipe, Nonoai e Trindade do Sul. Apenas 4. Apenas 4. Sendo que Trindade do Sul cresceu, ficou, se não me engano, em 14º lugar no ranking de crescimento do Estado. Cresceu 30%, né, em função da instalação lá de uma grande indústria, de um frigorífico, e isso fez com que muita gente para trabalhar lá foi morar nesse município aí. Nonoai também teve um crescimento bastante substancial, porque é próximo a Trindade do Sul e muita gente veio morar em Nonoai para trabalhar em Trindade do Sul. E lá em Nonoai nós tivemos um trabalho bastante interessante. A Prefeitura Municipal trabalhou lado a lado com o IBGE durante todo o censo, fazendo uma divulgação maciça nos meios de comunicação, junto à igreja, associações, em festas, enfim, e procurando sempre convencer aquelas famílias que não queriam prestar informações para prestar informações para o IBGE. Tanto é verdade que Nonoai, com esse trabalho aí em conjunto, a Prefeitura em conjunto com o IBGE, fez com que Nonoai obtivesse um número populacional que vai passar de faixa do FPM. De 0,8 vai para 1%, ou seja, o único município da nossa região toda que vai mudar de faixa e vai ter maiores recursos para o município anualmente. E explique um pouco para o nosso público ali o que seria o FPM, então, e o que isso realmente esse índice muda para os municípios que mudam de faixa nesse índice. A grande maioria dos municípios pequenos brasileiros, eles são mantidos pelo FPM, que é o Fundo de Participação do Município. É o bolo da arrecadação federal que existe entre ICM, IPI, etc. E depois é feito um rateio de repasse a esses municípios, conforme o número populacional. Porque se não houvesse esse FPM, os municípios, pela sua renda própria, eles não iam conseguir subsistir. Porque apenas de alvarás, de IPTUs e outras taxas, aí os municípios, a renda deles é quase inexistente.
Então são esse fundo recursos... é uma forma pela qual se ter um desenvolvimento descentralizado e regionalizado. E que vem recursos daí a nível federal para os municípios investirem aqui. Exatamente, em saneamento básico, investido em segurança, educação e assim por diante. E um dado que foi divulgado também nesse último censo agora é que Itatiba perdeu uma grande quantidade de habitantes, né? Ao mesmo tempo você comentou sobre Trindade, sobre Nonoai, que se desenvolveram muito bem, tiveram essa participação forte da comunidade também. O que você acredita que fez com que Itatiba do Sul tivesse um levantamento dos dados e perdeu aí um número tão expressivo de habitantes? Quantos habitantes diminuiu no município de Itatiba? Tu sabe, Vicente, que a grande maioria dos municípios que nós comentamos aqui reduziu a população. E Itatiba do Sul, o que mais reduziu a população, chegando a mais de 900 pessoas, quase 1.000 pessoas a redução. E qual é a população total de Itatiba? Eu agora precisamente não sei, mas deve fechar na faixa de 3.200 pessoas. Uma redução bem expressiva. Nós tínhamos ali 4.000 e pouco, 4.100 por aí. Então reduziu em torno disso aí, uma redução bastante substancial. Por que Itatiba reduziu muito? Itatiba do Sul tem alguns ingredientes, que em primeiro lugar, é um município essencialmente agrícola, como a maioria, mas ele tem uma topografia muito acidentada. Tendo uma topografia muito acidentada, dificulta o desenvolvimento da agricultura, do agronegócio no município, né? Então, o que ocorreu? Parte da população, tendo essa dificuldade, migrou para outros municípios polos em busca de novas oportunidades de trabalho. Essa é uma forma. A outra forma, que Itatiba do Sul ele não tem ligação com outra cidade. E o asfalto não chegou até lá, até hoje lá, né? Então, é mais uma dificuldade que implica diretamente no desenvolvimento do município e, consequentemente, no número populacional. E o levantamento quanto à renda das famílias nos municípios da região já foi divulgado também? Não, ainda a renda não foi divulgada lá, será divulgada, o IBGE tem um cronograma de divulgação, ainda esses dados não foram ainda compilados, não foram processados e analisados, mas acredito que talvez ainda esse ano esses dados sejam divulgados, aí vai se ter a renda familiar, a renda das pessoas. É claro que o IBGE não divulga a renda individualmente das pessoas, só de forma coletiva. Mas teremos essa informação também, mas no momento ainda não. E qual a expectativa, por exemplo, para o município de Erechim, em relação ao censo de 2010? O município de Erechim, como é um município muito pujante, que é um dos municípios mais bem estruturados, está entre os mais bem estruturados do Rio Grande do Sul, que tem um dos melhores parques industriais. Com certeza a gente espera que vai ter uma renda bem maior que 2010. E se tratando de outros temas como, por exemplo, escolaridade e organização familiar, quais foram as principais mudanças que vocês perceberam do censo de 2010 para cá? Ainda nós não podemos aferir, Também não conseguimos fazer isso porque ainda não foi divulgado, os dados ainda não foram processados, né? Então, à medida em que for processado e divulgado, a gente vai poder ter uma comparabilidade com 2010 e verificar o que melhorou aí. E voltando para a parte da população mesmo, você comentou que Itatiba foi o município então que teve essa maior redução em comparação com o último censo. Quais outros municípios, né, da maioria então que teve uma redução populacional, também se destacam e preocupam no cenário regional por causa dessa queda no número de habitantes? O segundo município que mais perdeu população aqui, se eu não estou enganado, foi Quatro Irmãos, que perdeu cerca de 300 pessoas, eram 1.800 e pouco, veio para 1.500 e alguma coisa, e também Carlos Gomes, né? Foram os municípios que mais perderam população. Mas isso é um fenômeno que isso ocorre em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul. Esses municípios pequenos, todos eles estão perdendo população, uns mais, outros menos. É evidente que nós tivemos aqui Barão do Cotegipe, que é um município ao lado de Erechim, que cresceu aproximadamente 700 pessoas a mais, porque é um município bem estruturado, tem uma agricultura forte, bem diversificada, tem várias pequenas micros indústrias lá, então é um município que conseguiu reter essa sua população e crescer. E também tem muita gente de Erechim que foi morar lá.
Ela teve loteamentos novos, com um preço menor dos terrenos. Isso fez com que as pessoas pudessem ir para lá e construir a sua moradia. Muito bem, e para nós finalizarmos então, Admar, eu queria que você falasse um pouco sobre, comentou que logo vai ser divulgada a questão da renda, vai ser divulgada sobre a escolaridade, e quais outros dados vocês ainda estão apurando para trazer para a nossa população em breve sobre o censo 2022? Bom, dentre esses que você mencionou aí, escolaridade, renda, essa vez foi incluído no censo sobre também autismo, né? Sobre deficiência física, que engloba deficiência visual, entre outras. Mobilidade urbana, ou seja, o processo migratório, né, que a população se move de um município para o outro. Acesso aos bens duráveis, né, como televisão, geladeira, máquina de lavar roupa, telefone celular e assim por diante. E tem também outros dados que serão processados e divulgados. Muito bem, então essa foi a entrevista com o Admar, que é o chefe da agência do IBGE aqui de Erechim, e com certeza trazendo informações muito importantes aqui sobre a nossa região, sobre os dados populacionais. Então fiquem ligadinhos aqui no online, que assim que possível a gente vai trazer as informações mais atualizadas, como ele falou, sobre a renda, sobre os bens duráveis, a organização familiar, a escolaridade, tudo isso para vocês saberem realmente como os nossos municípios estão caminhando aí para o melhor desenvolvimento de toda a nossa região. Muito obrigado, Ademar, pela sua presença. Eu agradeço imensamente, Vicente, pela oportunidade. E sempre é importante que a gente, quando convidado, vem, e com muito prazer, para esclarecer um pouquinho a população como é que é feito o nosso trabalho, da forma pelo qual é feito e dizendo que o nosso trabalho é um trabalho confiável, porque a gente se esmera, mas trabalha com a matéria-prima, que é o fornecimento dos dados da população, que precisam ser corretos para que nós tenhamos um produto final de boa qualidade. E é muito importante que a população realmente participe e se envolva, né? Para a gente ter esses dados corretos, os licenciadores têm que ser atendidos e tem que ser prestar essas informações de forma correta, como você falou, porque isso vai impactar também no recebimento de recursos e posteriormente na prestação dos serviços a toda a população, né? Perfeitamente. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima.